Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Eu sou o professor Fábio, estarei com vocês aqui no decorrer dessa disciplina e onde a gente vai ver aqui uma exploração um pouco mais aprofundada dos conceitos que a gente viu na disciplina de Programação e Administração de Banco de Dados, tentando aliar um pouco mais a prática, a vivência na programação de banco de dados, ok? Então, para início de conversa, a gente vai fazer aqui uma revisão básica dos conceitos que a gente estudou na disciplina de Programação e Administração de Banco de Dados, tá certo? Uma revisão breve. Então, o que é que vem a ser, que vocês lembram aí do conceito de banco de dados? Ele vem a ser um conceito que relaciona-se com o armazenamento, a manutenção e o resgate de informações em um sistema. Tá certo? Hoje em dia a gente resgata essas informações através de aplicativos, de programas de computador, faz parte do nosso dia a dia, tá certo? Dos arquivos que estão armazenados lá no seu trabalho e etc. Ok? Então essa necessidade ela está presente em diversos contextos do nosso dia a dia. O caso de abertura, que eu trago para relembrar esse assunto, é aquele onde a gente tem um cenário de vários sistemas isolados e sem comunicação, e cada sistema desse utiliza um único banco de dados, de maneira isolada, onde há o problema da redundância, dos dados não compartilhados, ok? No exemplo, a gente vê aí o sistema de produção, de vendas e de compras, certo? Onde eles utilizam uma base de dados onde contém informação de produtos. Bom, então, pela definição, os bancos de dados eles são, como diz aqui, um conjunto de informações interrelacionadas sobre um determinado assunto, um determinado contexto, ok? De modo a permitir o acesso organizado. Então, é um depósito de dados, certo? Que atendem a um conjunto de sistemas. Então, ao contrário daquele cenário anterior, a gente tem um único banco de dados que serve a vários sistemas, ok? Bom, e aí chegamos no conceito de sistema gerenciador de bancos de dados, que são aquele programa, aquela interface responsável por manipular os dados no banco de dados, ok? A gente tem como exemplo aí o PostgreSQL, o SQL Server, o MySQL e o Oracle, tá? Nos momentos de interação síncrono com vocês, nos seminários integradores, a gente vai bolar aí algumas práticas para que a gente possa trabalhar com algum desses SGBDs, ok? Bom, esses SGBDs, pessoal, eles utilizam algumas linguagens associadas, a linguagem de definição e de manipulação de dados, DDL e DML, ok? As linguagens envolvidas que a gente vai estar estudando aqui ao curso da disciplina. Bom, revisando também os modelos que a gente já estudou em banco de dados. A gente viu o modelo conceitual, chamado de modelo entidade-relacionamento, que está aí descrito na primeira imagem. Na imagem do meio a gente tem o modelo relacional, certo? O modelo de tabelas, é um modelo lógico que é justamente utilizado, o esquema que o computador, que o banco de dados utiliza para armazenar as informações em forma de tabela, e o modelo físico, que é o modelo de consulta ou de criação, de manipulação e definição de dados através da linguagem que a gente vai estudar logo mais. Bom, revisitando aí o conceito de diagrama de entidade de relacionamento, ok? A partir do modelo de entidade de relacionamento, a gente cria um diagrama, certo? Então, a gente tem aqui um modelo composto por a entidade engenheiro, a entidade projeto, e entre eles tem um relacionamento atuação, ok? A gente vai detalhando isso aí no decorrer da apresentação. Bom, chegamos então no conceito de entidade, que você já conhece. O que é uma entidade? É algo do mundo real, ou uma coisa abstrata, digamos assim, que você queira representar, tá certo? Manter informação no banco de dados. É necessário que essa entidade ela tenha algumas propriedades, e essas propriedades elas vão se dar através de quê, pessoal? Relacionamentos entre essas entidades. Essas entidades elas vão ter atributos,
certo? E elas vão ter especializações ou generalizações. Bom, o que é que vem a ser o atributo? Todo mundo já sabe que um atributo é uma propriedade, é algo que se sabe sobre uma entidade, é uma característica, tá certo? Aqui no exemplo a gente tem a entidade projeto e ela tem um nome, um código e um tipo. Esses são os atributos da entidade projeto, ok? Atributo identificador. Revisitando esse conceito, pessoal, a gente tem aqui o atributo identificador, é aquilo que distingue de maneira única uma entidade. Então, na entidade pessoa, o código é o atributo que vai me identificar unicamente um registro lá na tabela pessoa, tá certo? Por isso que ele é pretinho. Na prateleira, a gente tem um atributo identificador composto, certo? Por dois atributos aí, tá certo? A prateleira ela é identificada de maneira única pelo número do corredor e pelo número da prateleira, tá? A gente também revisita hoje o conceito de cardinalidade, tá certo? Uma coisa que vocês já estudaram, onde um atributo ele pode ter 0 ou mais valores, certo? Aqui no exemplo, um cliente ele pode ter 0 ou mais, ou N telefones, ok? Isso a gente chama de atributo multivalorado. Por que aqui ele é opcional? É porque ele não é obrigatório, tá? Por isso que tem aqui o 0 lá na cardinalidade. Qual cardinalidade é mesmo? A cardinalidade mínima. Por isso, o 0 está lá no início. O N representa a cardinalidade máxima, ok, pessoal? Então, nós temos atributos nesse sentido aí também, com cardinalidade, ok? Chegamos ao conceito de relacionamento, tá? Então, normalmente, uma entidade, ela se relaciona com outra. Às vezes, a gente vê casos de uma entidade isolada, mas é bem difícil, tá? E esses relacionamentos, eles são representados por um losango. Aqui no exemplo, a gente vê departamento e empregado como entidades e um relacionamento entre eles chamado lotação, ou seja, um empregado ele é lotado em algum departamento, certo? Aqui temos exemplos de relacionamentos de 1 para 1, certo? De cardinalidade 1 para 1. O exemplo à esquerda de vocês é um autorrelacionamento, que a gente já vê essa definição agora. A pessoa pode ser casada com uma pessoa, tá? Um funcionário utiliza uma mesa. Esse é um tipo de relacionamento 1 para 1, certo? Temos também os relacionamentos 1 para N. Aqui no caso, curso pode ter inscrito N alunos, né? 0 ou mais alunos. Isso depende da modelagem do negócio que vocês estão analisando, certo? Pode ter casos em que o aluno o curso tem que obrigatoriamente ter um aluno, por exemplo, aqui já não seria N, né? Teria que ser 1 ou mais, né? Não pode ser 0 na cardinalidade mínima, é isso onde eu estou querendo chegar. Tá legal, pessoal? O empregado possui N dependentes, 0 ou mais dependentes, tá? E chegamos no relacionamento N para N. Aqui temos exemplos de que um engenheiro pode estar alocado em N projetos e um médico pode realizar N consultas, né, com N pacientes. Essa é a leitura, tá? Relacionamento com atributo identificador. É comum que, em alguns determinados casos, pessoal, no relacionamento entre entidades, esse relacionamento ele tem uma característica específica. Por exemplo, entre médico e paciente, eu tenho um relacionamento consulta e essa consulta tem alguns atributos, algum tipo de registro próprio que nos permite identificá-la, aliás. Por exemplo, a data e a hora da consulta, né? Os medicamentos que foram prescritos nessa consulta, por exemplo, também, certo? Chegamos na ideia lá do autorrelacionamento, que eu já passei para vocês no slide anterior. A pessoa casa-se com uma pessoa, tá?
E o conceito também, revisitando aqui o conceito de generalização e especialização, a gente vê aí que o cliente ele pode ser especializado, né? Ou seja, ramificado em pessoa física e em pessoa jurídica, tá certo? O símbolo da generalização e especialização ele é representado por esse triângulo, né? Podemos assim dizer, ok? Bom, e agora revisitando alguns conceitos intrínsecos, né, relacionados à tabela, pessoal. Aqui no slide a gente tem aí uma tabela, que é chamada também de relação, em alguns livros, né, em algumas literaturas, é chamada de relação. Temos aí o nome da tabela, certo? Temos também a linha, que também é conhecida como tupla. Então não se assustem se vocês virem esse nome em algum livro, ok? Temos aí também o conceito, né, a identificação de coluna ou atributo. Lembram aí que a gente falou agora há pouco de atributo, certo? Cada atributo vai virar uma coluna na tabelinha lá do banco de dados. E aí nós temos o campo, né? Nome de campo ou nome do atributo. Beleza? E os valores, né? Cada coluna, cada atributo vai ter os seus valores inseridos lá nas linhas, tá bom? Bom, recapitulando aqui o conceito de chave, um conceito importante na área de banco de dados, porque é através das chaves que nós vamos identificar de maneira única e iremos também estabelecer os relacionamentos entre as tabelas, tá certo? Então a gente vai ver agora o conceito de chave primária e de chave estrangeira, tá bom? Então é um conceito usado para especificar restrições de integridade básicas em um SGBD relacional. Vamos já detalhar o que é isso, tá bom? Então vamos para o conceito aqui de chave primária. A chave primária vem ser uma coluna ou uma combinação de colunas, tá certo? Que vai distinguir uma linha das demais linhas de uma tabela, ok? Aqui no exemplo, pessoal, eu trago uma tabela para vocês. O nome da tabela é dependente, ela tem aí 5 colunas e a chave primária é composta por 2 colunas, código EMP e número de dependentes, tá certo? Então, esse par de 2 colunas é que vai me identificar unicamente cada linha dentro da tabela. Então, esse conjuntinho de informações aí dessas 2 informações, ele nunca vai se repetir nessa tabela, tá? Essa é a ideia de chave primária. Em algumas ferramentas de modelagem, né, eu trouxe aí só para ilustrar, a gente pode ver quando vocês estão desenhando aí em alguma ferramenta, como é que seria lá a tabela, né? Aí a gente tem o exemplo da tabela filme, e a identificação da chave primária, que no caso é o código do filme, e os demais atributos dela na parte de baixo, tá certo? Bom, chave estrangeira é o mecanismo que nos permite implementar de fato o relacionamento entre um banco de dados relacional, entre as tabelas, tá certo? Então, uma coluna ou uma combinação de colunas, cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma tabela, tá? Então, vamos entender o que é que vai acontecer aqui agora na chave estrangeira. Através desse slide, vocês vão compreender melhor. Eu tenho aqui em cima a tabela departamento, tá certo? Onde eu tenho o código do departamento. Observem que essa coluna da tabela departamento, ela está, digamos assim, duplicada, né? Não, o termo não é duplicada, mas sim transportada para a tabela empregado. Quando eu transporto essa coluna da tabela de apartamento para cá e executo ali um comando, né, que eu faço a associação entre elas, ela vai virar uma chave estrangeira, tá certo? Então, isso vai ser a ponte, isso vai ser o mecanismo de elo, né, de ligação entre essas 2 tabelas, o mecanismo de relacionamento entre elas. Essa é a ideia de chave estrangeira. É para isso que ela serve, tá? Fazer o relacionamento entre tabelas. Então, a gente vê aqui, ó, o EMP, que é o nome da tabela, ponto, código do departamento, que é o nome do atributo,
é uma chave estrangeira, né, em relação à tabela departamento. EMP, que é o nome da tabela empregado, código departamento é uma coluna, é uma chave estrangeira em relação à tabela do departamento. Então, ela está apontando para ela, certo? Aí são exemplos ilustrativos. Às vezes, algumas ferramentas de modelagem de banco de dados, vocês podem ver aqui as tabelinhas desse jeito. Observem que aqui na tabela produtos, a gente vai ter aqui o ID da categoria, que está se relacionando com a tabela categoria, né? E no caso aqui, esse ID categoria, ele é uma chave estrangeira, que aponta para a tabela categorias através do ID, ok? Muito bem, chegamos agora no conceito de normalização. Olha só, as coisas estão começando a ficar mais interessantes. Isso tudo é revisão, tá, pessoal? A qualidade de um projeto de banco de dados pode ser medida a partir da verificação da forma normal que esse projeto consegue alcançar. Pronto. Então, a gente já viu que a normalização é importante. Então, a qualidade do meu projeto de banco de dados vai estar diretamente relacionada ao nível de normalização. E o que é que vem a ser normalização? Ele vai ser guiado pelas informações, né, relativas às dependências e às chaves que tem lá nesse esquema de banco de dados. Né? Um processo de análise, como diz aí o slide, e adequação desse esquema com o objetivo de minimizar as redundâncias de informações e as anomalias, né, de inserção, de exclusão e de alteração. Ou seja, o que são essas anomalias? Essas inconsistências. Tá? Beleza? Bom, no processo de normalização, né, os esquemas de relação, olhe lá o que é relação, pessoal. Aqui relação é um sinônimo de tabela, certo? Os esquemas de tabela que não satisfazem certas condições, eles são decompostos em esquemas de relação menores, até que algumas condições sejam satisfeitas. Isso consiste no processo de normalização, é deixar uma tabela normal, né, entre aspas, aceitável, um padrão aceitável. Então, o que é que diz a primeira forma normal, né? A primeira é FN. Vamos revisitar esse conceito. A primeira forma normal diz que as tabelas, elas não podem estar umas dentro das outras, ou seja, não podem estar aninhadas. Resumindo em miúdos, os seus valores têm que ser atômicos, ou seja, eu não posso ter ali valores multivalorados, atributos multivalorados. Aqui eu trouxe como exemplo a tabela departamento, onde eu tenho aqui o atributo localizações, que é um atributo multivalorado, tá certo? Só de cara, olhando o nome do atributo, você já pode observar, tá? Então, esse esquema ele não está na primeira forma normal. Veja bem, esse atributo multivalorado poderia ser, ao mesmo tempo, várias cidades, né? A gente tem aqui o número do departamento 1, refere-se à administração, e o seu código de gerente é o 1163, né? Que atua em São Paulo. O outro aqui também que atua em São Paulo já é contabilidade. Aqui engenharia, opa, já está começando a me trazer problemas. Então eu tenho uma informação que não é atômica, ela está ali estilhaçada, digamos assim, dividida, tá certo? Então, desse esquema, dessa relação, como é que a gente poderia normalizar? A gente teria que quebrar isso em novos esquemas, onde a gente teria que separar aqui a localização para uma tabela com um código próprio daquela localização, tá certo? E os outros atributos que se referem diretamente a departamento, você separa em outra tabela, tá? Esses conceitos nós já vimos na disciplina de Programação e Administração de Bancos de Dados. Quem já fez a disciplina, eu recomendo, né, revisitar esses conceitos. Segunda forma normal é baseada no conceito de atributo primo e dependência funcional total. Resumido em miúdos, o que é um atributo primo, o que é um atributo não primo, Fábio?
Um atributo primo é aquele que depende totalmente da chave primária daquela relação, daquela tabela. E o não primo é o cara que não tem nada a ver com isso. Ou seja, você consegue identificar os atributos que dependem totalmente da chave. Os que não dependem, você tem que isolar ele, certo? Resumindo em miúdos. Ok? Então, a gente tem um exemplo aqui de dependência parcial, né? Uma tabela que está aqui na primeira FN, mas não está na segunda FN. Por quê? Aqui eu tenho uma tabela chamada projeto empregado, onde eu tenho uma chave primária composta por dois atributos, código do projeto e código do empregado. Entretanto, pessoal, eu observo aqui que os campos categoria, salário e data de início de um determinado projeto, certo? Eles não estão relacionados diretamente às duas chaves, ao par de chaves, e sim apenas ao empregado, tá certo? Elas não estão ali dependentes totalmente do par de chaves. E aí, nesse caso, a gente, a gente tem que quebrar essa tabela em outras duas relações, né? Ou quantas forem necessárias até o esquema ficar normalizado. Bom, a terceira forma normal, pessoal, já nos traz aqui o conceito de dependência transitiva. O que é a dependência transitiva? É quando um atributo depende de outro por meio de um terceiro atributo, certo? É um conceito um pouquinho mais avançado, mas qual é a ideia aqui? A gente viu que para estar na segunda forma normal, os atributos têm que depender totalmente, né, da sua chave primária, certo? Aqui nesse caso, o que é que a gente tem? Esses atributos, eles estão dependendo aqui da chave primária. Entretanto, eu tenho uma dependência funcional transitiva. Em que sentido? Certo? O salário, né, do empregado, que tem relação com o funcionário, certo? Ele vai depender de um outro atributo, que é categoria, certo? Então, isso a gente chama de dependência funcional transitiva. Como é que a gente resolveria isso aí? Né? A gente tem aqui, por exemplo, para um conjunto de dados aqui de vários empregados, a gente vê que isso se repete, né? Se repete para o Silvio, se repete para o Carlos, se repete para o João, né? Nesse caso, o A2 e o par, A2 e o 4. Então, isso não é legal no esquema de banco de dados. O que é que a gente faz? A gente quebra isso, certo? Onde aqui na tabela empregado vai ficar só os campos que dependem totalmente da chave, que é código do empregado, né? Que é o nome e a categoria daquele empregado. E categoria, que vai determinar o salário, vai ser uma nova tabela, e aí eu vou dizer qual vai ser o salário daquela categoria. Determinando isso, quando eu estou na tabela empregado, eu faço uma consulta aqui relacionando as duas tabelas e consigo a informação que eu quero. Beleza? Bom, agora falando sobre restrições de integridade, que é o objetivo principal de um banco de dados, né? Que não é ter redundância de informações e também ter uma segurança, né? Que é justamente a integridade. Para garantir essa integridade, os sistemas gerenciadores de banco de dados eles nos oferecem alguns mecanismos, certo? Chamados de restrição de integridade, para manter a consistência dessas informações, ok? Então, a gente vê aqui alguns exemplos de restrição de integridade, como restrição de domínio, de entidade e referencial. Pelo exemplo, pessoal, a gente pode ver aqui integridade de domínio. Eu coloquei como exemplo um formulário onde vocês observam que cada campo, por exemplo, nome, né, ele deve receber apenas informações de um determinado domínio. Por exemplo, um nome, a gente sabe que o domínio intrínseco, certo?
dessa informação tem que ser um conjunto de caracteres, né? Eu não posso aceitar números, por exemplo, nem símbolos, certo? CPF já é totalmente o contrário. O domínio dessa informação é justamente um valor numérico. Não? Então, o meu banco de dados ele tem que garantir, né, essa integridade dessa informação. Isso é relativo à integridade de domínio. Integridade de entidade é justamente eu não posso ter ali informações, por exemplo, de matrícula, certo? Para duas pessoas, onde matrícula seja uma chave primária. Por exemplo, a chave primária não é o que garante a única, né, a unicidade entre as linhas de um banco de dados, né, de maneira única. Então, eu não posso ter um campo-chave duplicado, certo? É um tipo de integridade de entidade. A integridade referencial já diz respeito a, por exemplo, você ter um cadastro de um funcionário, no exemplo que a gente estava dando aqui de uma empresa, e, por exemplo, eu deletar esse funcionário e os seus dependentes ainda ficarem salvos no banco de dados, por exemplo. Isso não tem sentido nenhum, tá certo? Isso diz respeito à integridade referencial. De maneira geral, vamos definir aqui. A integridade do domínio refere-se a algo que é compatível com o tipo de dado, né, com o tipo de informação e as regras definidas, como eu já falei. A integridade de vazio refere-se que os campos eles não podem ser nulos, né, vazios. A integridade de chave, ela garante que cada registro seja único na tabela. E a integridade referencial diz respeito à chave, que a chave estrangeira deve existir na tabela referenciada, né? Ou seja, a tabela pai. Então, nessas restrições, não é exigido que o programador escreva algo que faça teste se essas informações estão, digamos assim, corretas. O banco de dados, né, o SGBD, já garante isso para você. Entretanto, é função do programador, quando o banco de dados dá um erro, ele saber tratar essa informação para que não apareça lá uma mensagem lá esquisita para o usuário em inglês ou algo que o cara não vá se assustar, né? Digamos assim. Tem que saber tratar essa informação. Mas o erro, ele não acontece porque o banco de dados, né, ele garante que essas regras não vão ser violadas, tá certo? A gente tem também restrições de integridade semântica, certo? Que são as regras de negócio. Aqui, por exemplo, quando eu criei uma tabela chamada produto, eu especifiquei que o preço tem que ser maior ou igual a zero. Não posso criar um produto com preço negativo, certo? Ou zero, tá? Então, eu consigo definir isso também. Bom, pessoal, então agora a gente vai começar a adentrar, explorar um pouco mais a linguagem SQL, que é justamente a linguagem que manipula e define os dados, né, no nosso banco de dados, certo? Por definição, SQL significa Structured Query Language, né? É uma linguagem de banco de dados com recursos para definir dados e para consultar dados e para atualizar dados. Permite-nos especificar também o quê? As restrições, olha, a gente acabou de falar de restrição, que vão ser impostas aos dados, possibilitando que a gente implemente, né, mais segurança, ok? Bom, então, o cenário que a gente vai trabalhar aqui nos exemplos é referente a uma empresa, onde a gente tem a tabela funcionário, com esses campos, né, idente, que é a chave primária. Todas as chaves primárias estão sublinhadas, tá, pessoal? Então, a gente tem a tabela funcionário, a tabela dependente, departamento, localização, projeto e a tabela trabalha em, tá? Que é composta por uma chave primária com dois atributos, né? A gente já viu exemplos aí anteriormente, tá bom? Bom, inicialmente a gente vai trabalhar os comandos de definição de dados, os DDL, né? Create, o alter e o drop. Depois os de manipulação de dados. Vamos lá. Então, o comando create nos permite criar alguns objetos, né? Criar esquemas, domínios, tabelas, index, views, triggers, que são gatilhos, tá? Várias coisas. A gente
vai ver aqui ó, exemplos de domínios e tabelas, ok, pessoal? Então, o comando create domain, né, ou domain, permite declarar um domínio. Olha o que a gente estudou agora há pouco, restrição de domínio, tá, pessoal? Especificando o seu nome, certo? Para ser usado junto, né, na hora que eu estou definindo os meus atributos. Então, eu vou criar um domínio chamado tipo underline ID. Esse é o nome do meu domínio. E esse tipo ID, ele vai ser do tipo caractere, que vai aceitar ali 4 caracteres, tá? Então, aqui embaixo eu estou criando um outro domínio que vai ser chamado d_num, que vai ser um integer, né, os números inteiros, e vai ter um check aqui. Olha só outra restrição aqui, a gente acabou de ver. Onde, quando eu for criar esse domínio aqui, ó, quando eu for criar algum objeto do tipo desse domínio, ele vai checar se ele é maior que 0 e menor que 21. Olha só as restrições que a gente acabou de falar. Já o comando create table, pessoal, ele é usado para especificar as relações, ou seja, as tabelas do banco de dados. Aí a gente vai ver aqui como é que fica. Create table, essa é uma palavra reservada da linguagem SQL, por isso que eu coloquei em vermelho. Tá? Funcionário é o nome da tabela que eu estou criando. Aqui dentro, eu vou criar os meus atributos, ou seja, as minhas colunas e as restrições. Beleza? Exemplo de criação da tabela funcionário. Tem os campos ident. Esse ident é um atributo, é uma coluna. O nome dela vai ser ident. E o domínio dela vai ser valores desse tipo ID que eu defini agora há pouco. Tá? O nome vai ser valores do tipo varchar, que vão ter um conjunto de até 15 caracteres. Tá? Sobrenome também, endereço vai ser 30, data de nascimento vai ser uma informação do tipo de data, certo? Salário vai ser um valor decimal, sexo booleano, subidente vai ser um valor do tipo daquele domínio que foi criado agora há pouco, tipo ID, e de número também. Alguns deles está descrito aqui que eles não podem ser nulos, certo? Essas palavras vermelhas são próprias da linguagem SQL, tá? E o atributo ident, que está lá em cima, ele vai ser a minha chave primária, ou seja, primary key, é o que vai me identificar o registro de maneira única naquela tabela. Tá bom? Então, aí só a descrição, restrição de domínio, nome da tabela, restrição para valores nulos, certo? E aqui eu tenho uma restrição de chave. E as chaves estrangeiras, pessoal? Onde é que elas ficam? Hã? Será que nós temos alguma? Ó, esses dois campos aqui, subident e de número, eles vão ser campos que vão estar referenciando a tabela funcionário e a tabela departamento, tá certo? Respectivamente ali, o subident vai referenciar a tabela funcionário e o de número vai referenciar a tabela departamento, referente àquele atributo que está entre parênteses aqui, ok? Bom, vamos lá. Só que tem um problema. A gente criou a tabela funcionário, mas a gente já criou a tabela departamento? Acho que não, né? Ela não foi criada. Então, a gente teria que ter criado. Já a gente vai criar ela. Antes disso, vou só mostrar aqui o conceito de um outro comando aqui, alter table, certo? Que é usado para fazer alterações nas definições dos objetos criados no banco de dados, tá certo? Então, alterar a tabela funcionário para fazer alguma coisa, tá? E esse comando pode ser usado com outros objetos, né? Com outros comandos. Então, aqui a gente está criando aqui a tabela departamento, nesse exemplo, certo? Vai ter um número de departamento e outros campos mais. Eu vou estar alterando aqui a tabela funcionário, adicionando uma constraint, né? Que é um mecanismo de ligação, que é a minha chave estrangeira, né? O nome da minha chave estrangeira eu vou dar
para ela func departamento e vai ser uma chave estrangeira, certo? Que vai referenciar a tabela departamento, ok? Muito bem. Outros exemplos de alter table. Alter table funcionário, altere a tabela funcionário, né? Alterando esse campo supidente para esse valor aqui, ó. O default, o valor default, ou seja, quando eu não especificar na criação da minha tabela, esse campo supidente vai receber esse valor automaticamente, quando eu não especificar. Alter table funcionário, altere a tabela funcionário, né? Dropando o endereço de forma cascade. O que significa isso, né? Ou alter table funcionário drop endereço restrict. Ou seja, todas as alterações que eu fizer em funcionário, né, de apagar alguma informação de funcionário, lembra daquele exemplo lá que eu dei do funcionário dependente? Se eu apagar o funcionário, os dependentes devem ser apagados. É isso aqui, ó. Ele vai fazer isso em efeito cascata. Aqui, ele já não me deixa fazer isso. Ou seja, eu não posso apagar um funcionário e os dependentes serem apagados. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer primeiro? Apagar os dependentes, para depois apagar o funcionário. Tenho uma restrição imposta aqui. Tá bom? Beleza? Bom, o comando drop é usado para alterações nas definições dos objetos do banco de dados. Certo? O que é que eu faço com isso aqui? Drop table funcionário cascade, é o que eu já falei para vocês agora há pouco. Apaga a tabela funcionário, apagando tudo em cascata se tiver, tá bom? Vamos lá para os conceitos agora de DML, né? Os comandos de manipulação de dados, insert, update e delete. O comando insert ele permite nos inserir uma tupla, né? Uma linha em uma tabela ou relação, como diz aí no slide. O comando que faz isso, né, usa essas palavrinhas que estão em vermelho aqui, que são próprias do SQL. Insert into. Funcionário é o que? É o nome da tabela. Depois dele, você vai colocar as colunas, né, ou atributos que a tabela possui. Ident, nome, sobrenome, de número. E depois da palavra values, que é do SQL, você vai dizer, na mesma ordem de cima, os valores que você quer inserir. Ó. 1163, que vale a ident, Cláudia, que vale a nome, Moraes é o sobrenome, o AA, né, é o de número, e o que mais? Isso mesmo. Nesse outro exemplo, né, ident, nome, sobrenome, de número, são esses valores aqui, ó, 1164, Jorge Vila Verde, ok? Insert into, né, insira na tabela depths info, que tem essas colunas, alguns valores. Esses valores, pessoal, também podem vir conjugados através de um outro comando, ou seja, eu estou casando comandos. Imagine aí que você tem necessidade de, a partir de uma tabela, criar outra tabela, certo? Por motivo algum, tá? E você precisa fazer isso. Eu quero pegar informações, né, de uma determinada tabela que eu já tenho, por exemplo, funcionário, e vou criar uma outra tabela chamada departamentos info. Então, vamos mudar só o exemplo aqui. Vou pegar dados de uma tabela departamento e vou criar uma tabela departamento info, onde, a partir de um filtro que eu aplicar na minha tabela departamento, né, eu vou criar essa minha outra tabela. Então, qual seria esse filtro? Seria um filtro através de um comando select, onde eu estaria dizendo as condições que devem ser atendidas para que eu recupere essas informações na tabela departamento. E depois disso, depois de ter recuperado essas informações, eu vou e coloco lá dentro da minha outra tabela. Essa é a ideia desse comando conjugado aí, certo? Ok? É isso que está explicando aqui. Uma consulta vai extrair informações existentes em relação ao banco de dados, vai retornar um conjunto de linhas e cada uma delas será inserida em outra relação. Ok?
Bom, o comando update, pessoal, permite modificar os valores dos atributos de uma ou mais linhas de uma relação. Aqui, atualize, né, update a tabela projeto, setando, ou seja, definindo a localização, né, para Minas Gerais e o número do departamento para 5, quando, né, essa aqui é a condição, onde, né, ou quando o número for igual a 1. É a condição para indicar em que momento, né, em que situação você vai atualizar as informações. Tá certo? Por esse valor aí. Outro exemplo. Atualize a tabela funcionário, setando o salário, de maneira que ele vai receber o salário, aqui está multiplicado, ele vai aumentar o salário 10%, é isso que está dizendo esse comando, certo? Mas em que situação? Quando o de número, né, ou seja, o número do departamento, estiver dentro de uma condição. Que condição é essa? Aqui eu fizer aqui a minha peneira, o meu filtro, que vai ser o select. Tá? Então a gente está vendo aí uma consulta que depende do retorno de outra consulta. Certo? Então é uma consulta SQL que retorna um conjunto de tuplas, que é a condição, né, para que o comando update seja realizado. Como o delete, ele remove linhas, né, de uma tabela. Aqui, nesse primeiro de cima, eu removo todos os registros da tabela. O segundo, eu removo apenas uma linha onde o número de identificação do funcionário seja 1167. E aqui, quando o nome do funcionário for igual a Caio. Certo? Delete from, delete da tabela tal, quando o nome for Caio. Ok? Essa é a estrutura, né? Podemos ter consultas desse jeito também. Primeiro eu faço uma seleção, uma peneira que eu queira fazer, para depois eu assim deletar. Tá bom? Primeiro seleciono uma consulta em cascata, né? Como a gente já viu. Ok? É isso que está explicando aqui. E a gente, na próxima aula, a gente vai estar dando continuidade do SQL nesse esquema que a gente já deu início, tá bom, pessoal? Até a próxima.